Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiano Lira. Das aulas eu estava um pouco afastado, foi um convite do Jorge Pires para vir dar aula para vocês. Eu aceitei porque eu tenho uma grande admiração pelo Jorge. Quando eu fiz um cursinho preparatório para a OAB, ele me ajudou bastante. Então estou aqui mais fazendo uma troca de favor, tá? E espero também ajudar vocês nessa prova com uma, duas, quem sabe 3 questões a mais, ou quem sabe as 5 inteiras, né, de direitos humanos. E preparei um material com carinho para tentar acertar essas questões. Não é fácil um professor em 30 minutos acertar um edital tão grande de direitos humanos como é o da Brigada, como é o da SUSEP, né? Tá vindo agora cada vez mais leis para vocês estudarem nos concursos, né? Mas fizemos um material com carinho. E quanto à minha formação, eu sou oficial de Justiça Avaliador Federal, já fui PRF e tenho mestrado em Direito. Minha ideia era dar aula em faculdade e tudo mais, mas a vida vai te mostrando que tem outros caminhos e tal. Me fiquei um pouco desiludido em dar aula, mas enfim, vou tentar dar o máximo aqui para vocês em 30 minutos, passar o máximo de conhecimento para ver se vocês fazem uma boa prova no próximo domingo, ok? Direitos humanos. Primeira coisa, esquecem aquela ideia que direitos humanos é direito dos manos, tá? Não é direito para proteger bandido. Ele é também para proteger bandido, mas ele é para proteger vocês, para proteger eu, para proteger nós, para proteger a humanidade das barbáries que já foram cometidas na história, tá? Pense no estado de barbárie, pense na lei do mais forte, pense numa civilização sem governo, sem leis, onde vence a lei do mais forte. O homem das cavernas puxando o cabelo da mulher para fazer sexo. O homem das cavernas brigando por território. Vence o mais forte. Então, se fosse aplicar a lei do estado de barbárie atualmente, sem um estado, sem leis, venceria o mais forte. O mais forte fisicamente, o mais forte de poder econômico e etc. Então, partindo do estado de barbárie, a gente já pode passar aqui para um contrato social que é uma doutrina, tá, de grandes pensadores que falam o seguinte: vamos abrir parte da nossa liberdade. Vamos abrir parte da nossa liberdade e vamos dar na mão de um rei, vamos dar na mão de um governante. Só que ao mesmo tempo esse rei, esse governante, vai ter que nos proteger, vai ter que nos dar segurança. Foi aí que criou, por exemplo, os grandes feudos, o feudalismo. Tinha uma vila em volta do palácio do rei, essa vila era protegida pelo exército do rei. Só que nesse estado, ainda um estado incipiente, chamado estado absolutista, o rei tinha muito poder. O rei, ao mesmo tempo, tinha o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O rei fazia as leis, o rei cumpria as leis e o rei julgava os conflitos de interesse. Para vocês terem uma ideia desse estado absolutista, seria interessante vocês assistirem um filme antigo chamado Coração Valente, onde o Mel Gibson é o ator, e lá fica visível onde o Mel Gibson tinha arrumado uma pretendente para casar, só que o rei ia ter a primeira noite com a mulher dele. De tão grande era o poder do rei. Então o rei ia passar a primeira noite de núpcias com a mulher do cara. Então imagina um estado absolutista nesse ponto. Do estado absolutista, a gente pode falar também um pouco da escravidão. A escravidão que vem desde as guerras, o povo conquistado era escravizado, mas não pense que é muito longe essa escravidão na história. Na Mauritânia, na África, foi acabar a escravidão em 1981. Eu já era nascido nessa época. Eu tinha 3 anos de idade. Tá? Existia escravidão no mundo. Escravidão legalizada. Porque hoje ainda a gente pode encontrar muito estado de trabalho análogo a de escravo. Mas não é uma escravidão legalizada. Não tem comércio de escravos. Então, pessoal, pensa nessa situação. O escravo. Uma pessoa escrava. Ela não tem liberdade, ela não pode ter sonhos, conquistar os seus sonhos. Ela é transformada num objeto, ela é transformada numa mercadoria. Vem dessa ideia de evitar transformar o ser humano em coisa, o surgimento dos direitos humanos. É aí que nasce os direitos humanos, para proteger a dignidade humana, para evitar que o ser humano seja usado como objeto, como mercadoria. Pulando um pouquinho na história, Revolução Francesa e o Estado de Direito.
A gente pensou então no Estado absolutista, já Estado absolutista já protege a população contra ataques, já tem uma proteção em relação à sua segurança, mas ainda tem um rei que é absolutista, um rei que faz as leis, que cumpre as leis, que faz os julgamentos. A Revolução Francesa foi nesse sentido, pessoal. Foi no sentido de dar um basta. Olha, a população está cansada de aumentos de impostos, está cansada de arbitrariedade do governo. Nós queremos ser tratados de forma mais digna. Nós queremos que tenha uma separação de poderes. O executivo faz, o legislativo faz as leis, o executivo cumpre e o judiciário julga, separado, não na pessoa de um só governante. Então, essa foi a Revolução Francesa e aqui já teve uma carta de declaração de direitos. Então, a gente sai de um Estado absolutista, vai para um Estado de direito, ou seja, agora vai ter Constituição no Estado. E o que é Constituição? Constituição é a lei suprema de um Estado. É uma lei que vai limitar o poder dos governantes. Eu queria ter mostrado uma Constituição física, infelizmente acho que eu emprestei para alguém, lá em casa não trouxe a minha. Mas para vocês verem a Constituição, muitos já devem ter ouvido falar, mas ela é um documento, né, com seus 236 artigos mais ou menos, onde limita o poder do Estado e, ao mesmo tempo, garante os direitos das pessoas, dos cidadãos. Por isso que o nosso estudo aqui, lá no teu edital, é direitos humanos e cidadania, porque vai falar dos direitos dos cidadãos. Seguindo, mas não bastou na Revolução Francesa ter declaração de direitos, não bastou ter Constituição nos estados, isso não evitou a gente ter guerra mundial. Isso não evitou a gente ter guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, teve a tragédia do Holocausto. Tivemos 6 milhões de judeus assassinados pela Alemanha nazista. Mais uma vez você tem o ser humano aí tratado como coisa descartável. Ah, vai lá e mata. Mata por quê? Porque o Hitler não gosta. Acho que os judeus é a causa do desastre econômico da Alemanha. Gente, pelo amor de Deus, né? Você falar que uma raça não, que seguidores de uma religião judaica é o causador da desgraça de uma economia, só porque eles eram bons comerciantes, tinham a fama de bons comerciantes. E essa tragédia envergonhou o mundo. Não pense que não envergonhou o mundo. Para evitar novas guerras, tivemos a criação da ONU em 1945. Visando o quê? A paz mundial. Só que além de visar a paz mundial, ela também quis fazer uma própria declaração de direitos humanos. De tanta vergonha que a humanidade ficou de deixar 6 milhões de judeus serem mortos, assassinados por um ditador. Aqui tem algum pedaço da Declaração de Direitos Humanos da ONU. É impossível trazer em meia hora todos os tratados internacionais e todas as declarações para vocês. Mas se vocês tiverem o cuidado de olhar uma, vocês vão saber qual é o padrão das outras. Todas as declarações, todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles visam proteger a dignidade humana. Então, quando você pegar a prova e começar a ler a assertiva, você tem que pensar, isso daqui está protegendo a dignidade humana? Eu gostaria de ser tratado desta forma em um processo? Eu gostaria de ser tratado dessa forma em um litígio? Está resguardando a dignidade humana? Está respeitando o ser humano? Se a resposta é sim, provavelmente a questão está certa. Se a resposta é não, provavelmente a questão está errada. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a declaração de 48, tem gente que gosta de ler aqui, que tem voz boa de leitura? Tem vergonha? Alguém? Pode ler? Lê para nós aqui, ó, o considerando do preâmbulo, em voz bem alta para nós. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos direitos iguais, inalienáveis constituem o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Tranquilo. Lê para nós o segundo parágrafo. Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem
aderiram aos atos de barbárie e revoltam a consciência da humanidade. Beleza. Pessoal, aqui é uma justificativa. Por que a gente vai fazer essa declaração? Porque teve atos de barbárie, porque a gente está reconhecendo que os homens nascem livres em igualdade de condições. O Estado tem que garantir essas igualdades de condições. Porque a gente sabe, nem todo mundo nasce em berço de ouro. Nem todo mundo nasce com um plano de saúde dentro de casa. Vai precisar do SUS. Nem todo mundo nasce com a condição de pagar uma escola particular para o filho. Vai precisar do ensino público. Enfim, o Estado tem que dar essas condições mínimas para ter igualdade de oportunidades para todos. O artigo 1º, pode ler para nós aqui? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência, devem agir uns para os outros em um espírito de fraternidade. Obrigado. Aqui tem o lema da Revolução Francesa. Livres, liberdade, iguais, igualdade, fraternidade, que quer dizer solidariedade. Então esse é o lema da Revolução Francesa, que a gente já falou ali atrás. Essas 3 palavras. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pode subir um pouquinho mais. Olha esse artigo aqui, ó. 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Na nossa Constituição, nós temos um artigo muito parecido com esse daqui, tá? Um inciso do artigo 5º muito parecido com esse daqui. Então, percebam, os tratados, as declarações, elas vão jogar um monte de direitos dos seres humanos para proteger a dignidade humana, para falar que todos são iguais, todos têm liberdade, todos nascem livres, ou seja, não podem ser transformados em escravos, e todos têm que agir um para o outro com solidariedade. O que é isso? Não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse para você. E perceba uma coisa, vai repetir bastante. Então, se você for um aluno assim, eu quero estudar os tratados internacionais, eu quero ler as declarações de direitos humanos, porque eu gosto de leitura, você vai perceber que esses direitos se repetem. Eles se repetem na declaração, se repetem nos tratados internacionais e se repete na Constituição do Brasil. Tratados internacionais. Quando você quer fazer uma lei entre as partes, você faz um contrato. Qual que é o teu nome? Gabriel. Eu quero fazer um contrato com o Gabriel de compra e venda. Esse contrato vai fazer lei entre eu e o Gabriel. Quero vender minha casa para ele. Quando você quer fazer uma lei entre países, entre estados, quando eu falo que estados é um território, um povo e um governo, a palavra país está mais ligado à geografia, né, do que estado. O estado está mais ligado à ciência política. Quando eu quero fazer uma leis entre estados, eu faço o quê? Um tratado internacional. Então, nós tivemos vários tratados internacionais entre países para resguardar os direitos humanos. Esses daqui estão lá no edital da tua prova de domingo. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66. Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66. Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 69, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, campeã de cair em prova, tá? Quem tiver um tempinho pode ler ela, mas repito, eu não vou trazer porque não tem tempo, mas quando você lê a questão, você fala, está tratando com respeito o ser humano? Isso daqui é do jeito que gostaria de ser tratado? Se a resposta é sim, provavelmente está certa. Se a resposta é não, provavelmente está errada. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 85. E mais um protocolo de Assunção de 2005. Outro detalhe, não importa o nome, tá? Pacto, convenção, protocolo, tudo é tratado internacional. Todos são leis para valer entre países para resguardar a dignidade humana. Agora ficou fácil. Agora vem o conceito de direitos humanos. Esse material eu vou deixar com a equipe aqui do cursinho, tá, pessoal? Para distribuir para vocês. Então não se preocupem em anotar, porque aqui é uma enxurrada de informação muito rápida. Conjunto de direitos mínimos assegurados aos seres humanos em tratados internacionais, pelo simples fato de terem nascido humanos, aplicados sem distinção alguma, seja de raça, sexo, idade, condição social, religiosa, etc.,
para proteger sua dignidade. Então, saindo daquele estado de barbárie, saindo lá da escravidão, o que a gente tem agora? Um conjunto de direitos mínimos para resguardar a dignidade humana. O que é essa dignidade humana? O que é essa qualidade? É uma qualidade intrínseca do ser humano que diferencia de qualquer outro ser do mundo. Por quê? Porque, quer sim, quer não, ele está no ápice da evolução. Ele é o único capaz de criar, de amar, de criar regras e seguir essas regras, de dominar a cultura dos alimentos, cultura aqui que eu falo, cultura agrícola, de domesticar animais, de fazer o bem, mas também de fazer o mal. Então, a dignidade é essa qualidade intrínseca do ser humano, de ser o ápice da evolução no mundo. Por enquanto, a gente não conhece notícias de seres mais evoluídos do que nós. É por causa dessa igualdade, dessa unidade na diversidade. Qual que seria a unidade? Todos nós somos seres pensantes. Todos nós temos capacidade de lutar. Vocês estão aqui lutando pelos teus sonhos. Tá? Todos nós temos capacidade disso. Essa é a unidade que nos une. Agora a gente tem diversidade. Ele é um pouco mais moreno. Ela é do sexo feminino. Ele é um pouco mais baixo. Ele é um pouco mais alto. Nós temos diversidade, mas nós temos unidade. É por causa dessa unidade na diversidade que nós temos que ter os mesmos o quê? Direitos, as mesmas oportunidades. Na escravidão, o ser humano é tratado como coisa, é negociado como mercadoria. Então os direitos humanos chegam para falar, dá um basta. Olha, basta, chega de tratar o ser humano como mercadoria, como coisa. O ser humano tem sonhos, todos vocês aqui têm sonhos. E é por isso que todos vocês têm que ter as mesmas oportunidades de atingir esses sonhos. Agora vem uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos são esse conjunto de regras ditadas no nível internacional, em tratados internacionais. Já os direitos fundamentais são as mesmas regras para proteger a dignidade humana, mas agora dentro da Constituição do Estado. Vai estar dentro da Constituição do Brasil, vai estar dentro da Constituição da Argentina, vai estar dentro da Constituição do Paraguai e assim por diante. Cada estado aqui, como quando eu falo, é país, né, tem a sua Constituição, que é a lei máxima dentro do Estado. Nenhuma outra lei pode passar por cima da Constituição. Então, quando você fala em direitos fundamentais, é quando você fala dos direitos que estão protegendo a dignidade humana dentro da Constituição de cada Estado. Quando você fala em direitos humanos, você está falando dos mesmos direitos, mas que estão codificados em tratados internacionais. Estão positivados em tratados internacionais. O conteúdo é o mesmo, só muda o lugar. Então, por isso que você muitas vezes confunde os termos. E qual que é a importância dessa dupla proteção? Por que proteger lá internacionalmente e por que proteger aqui dentro do país? Por quê? Porque muitas vezes os seus direitos humanos, os seus direitos fundamentais vão ser violados dentro do país e você vai poder chamar o país nas cortes internacionais. Já aconteceu. O Brasil já foi chamado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então o Brasil ratificou essa convenção em 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Apesar de ele ter sido criado em 69, o Brasil só assinou em 92. Tá? Porque em 69 a gente estava vivendo o que aqui no país? A ditadura. Né? A gente estava vivendo o período de ditadura. Uma transição ainda, né? Da ditadura para a democracia. E ditadura e direitos humanos não bate. Tá? Desculpa aí quem gosta de ditadura. Vai passar por cima dos direitos humanos. Primeira coisa que ela vai fazer é rasgar a Constituição e parar de assinar qualquer tratado internacional. Você não tem mais esses direitos resguardados. Tá? Você não vai ter mais direitos resguardados. Tá? Desculpe quem gosta de volte à ditadura. Pelo amor de Deus, né, gente? É um retrocesso histórico, né? A gente tem que dar a democracia para frente, não dar a democracia para trás. O Brasil já foi processado e julgado 11 vezes na Corte Interamericana. São casos de violação de direitos humanos que o Brasil não deu conta. As pessoas não foram condenadas no país. E levaram, então, lá para a Corte Interamericana. E lá o Brasil foi condenado.
teve que pagar indenização para as vítimas, teve que abrir processo disciplinar para os policiais, às vezes, que cometeram as barbaridades. Agora vem a classificação dos direitos humanos. Outro ponto que pode ser que caia na tua prova. Primeira coisa, os direitos humanos, então, ele vem de uma evolução histórica, tá, pessoal? Não chegou de uma vez ou outra, assim, e derramou um conjunto de direitos humanos plenos e suficientes para todos nós. Eles vieram do longo de uma história, de uma evolução histórica. Então, eles são classificados em gerações. Primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos. Já se fala de uma quarta, de uma quinta geração, mas isso não é tão cobrado em prova. Mas para vocês saberem, numa questão, se eles falarem que existe uma quarta ou uma quinta geração, existe. Mas o mais cobrado em prova são essas três. A primeira geração tem a ver com a busca da liberdade. A segunda geração tem a ver com a busca da igualdade. E a terceira geração tem a ver com a busca da fraternidade. Mais uma vez, esse material vai estar disposto, tá? Vou deixar ali com a organização, pode passar para você, para os e-mails, para o WhatsApp. Primeira geração, a busca da liberdade. Qual o conteúdo desses direitos? Direitos civis e políticos. Por exemplo, o direito à vida, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, a liberdade de trabalho, a defesa ao ser acusado, o direito de votar e ser votado, e por aí vai. Nós vamos ver daqui a pouco, no artigo 5º, alguns desses direitos de forma mais detalhada. Segunda geração, a busca da igualdade. Qual o conteúdo desses direitos? Direitos sociais, econômicos e culturais. Por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, à moradia, à segurança. Vocês estão aqui prestando um concurso que o Estado está patrocinando para dar segurança para nós. Vocês vão ser parte do poder estatal que vai dar segurança para a população. Direito dos trabalhadores. Muito importante o direito dos trabalhadores como direitos sociais, pessoal. Lembra da escravidão? Se não tiver direito dos trabalhadores, vocês acham que os donos de empresas, desculpe os donos de empresa, mas muitos deles vão fazer o que com a gente, com os trabalhadores? Uma nova escravidão. Você acha que vai pagar hora extra? Se não tem direito à hora extra? Se não tem uma lei que obriga ele a pagar hora extra, ele vai pagar? Não, eu vou pagar porque eu sou bonzinho. Você acha que ele vai dar intervalo condizente? Você acha que ele vai ligar se você está doente? Você acha que ele vai ligar e empregar criança, idosos, enfermos? Ele quer o lucro. Ele quer o lucro. Então, os direitos dos trabalhadores foi uma conquista muito importante. Muito importante. E eles querem aí acabar com a justiça do trabalho. Né? Vira e mexe, vamos fechar a justiça do trabalho, vamos acabar com os direitos dos empregados. É livre comércio, vamos deixar aí que o comércio se regula, né? O comércio se regula. Gente, abre os olhos. Isso daqui foi conquistado com muita luta de classe. Muita gente morreu. Muita gente deu a vida para conseguir esses direitos. Aí agora vem um discursinho aí liberal, vamos acabar, porque dá mais certo acabando, né? Abre o olho, tá, pessoal? A gente como professor, assim, a gente gosta de também dar nossas cutucadas críticas, né? Porque a gente é formador acaba formando também alguma questão de moralidade. Novidade, dentro dos direitos sociais. Sabe o Bolsa Família? Agora está na Constituição. Agora é direito fundamental o Bolsa Família, só que não veio com esse nome, tá? Veio aqui no parágrafo 6º da Constituição falando o seguinte: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público, leia-se, vocês que pagam impostos, um programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Por ser novidade, veio no ano passado, ou cai na prova agora ou cai na prova da SUSEP, tá? Porque quando tem uma novidade constitucional assim, geralmente é cobrado em prova. Porque a Constituição dificilmente é modificada, muito mais nos direitos fundamentais, demora para ser modificado. Porque os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, são imutáveis, só pode acrescer coisa, você não pode tirar coisa.
Terceira geração, fraternidade. Quando se fala em fraternidade, leia-se solidariedade. Não faça para o próximo o que não gostaria que fizesse para você. Aqui a gente tem os direitos difusos. Por que difusos? Porque eles se difundem na sociedade, como o direito do meio ambiente e o direito do consumidor. Quando você pensa numa poluição, num desmatamento, você não está prejudicando apenas uma pessoa, um grupo de pessoas. Você está prejudicando todo mundo. Nós estamos aqui num calor infernal porque o efeito estufa foi aumentado. Por que ele foi aumentado? Porque aumentaram as emissões de gases poluentes. Está afetando só uma pessoa, só um grupo? Não, está afetando todo mundo. O clima no mundo inteiro está sendo afetado por causa desse aumento de poluição. Então, nessa terceira geração, surgem então esses direitos difusos. A solidariedade é a palavra-chave. Direito do consumidor, porque também o direito do consumidor é solidário e é difuso. Pense numa propaganda enganosa, difundida na internet, difundida na televisão. Tá? Vamos fazer um exemplo bem surreal aqui. Supomos que uma empresa de brinquedo venda uma capa mágica que faz a criança voar. E ela faz a propaganda que a criança saiu da sacada do apartamento voando. Você, como pai, foi lá infernizado pela cria, comprou a capa para ela, chegou em casa, a criança esborrachada lá no chão, lá de cima do teu prédio de 10 andares. Porque ela usou a capa achando que ia voar. Propaganda enganosa. Então, atinge uma pessoa, atinge várias pessoas. Atinge várias pessoas. Tem que ter proteção? Tem que ter proteção. Característica dos direitos humanos. Essas são as 6 principais, tá? Pode ser que na tua prova caia com alguma coisa a mais. Quais são as características desses direitos? Universalidade. Por quê? Porque ele aplica-se a todo mundo ao redor do todo o globo. Ele é universal, ele não é apenas para um local. Diferente dos direitos fundamentais, que é de uma Constituição, de um Estado, que é aplicado só naquele Estado, os direitos humanos é aplicado ao redor do globo. Historicidade. Esses direitos vieram de lutas históricas, foi evoluindo. Estão sempre em ascensão. Então, por isso que depois da terceira geração ainda fala de uma quarta, de uma quinta. A quarta seria direito à informação, a quinta seria direito à biotecnologia, projeto Genoma, para descobrir ali as melhorias genéticas, para você poder escolher um filho geneticamente perfeito, livre de doenças. A historicidade também, dentro da historicidade, também podemos falar da proibição de retrocesso. Quando eu falei lá que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, quer dizer que elas não podem ser retiradas. Você nunca pode tirar os direitos fundamentais, apenas aumentar. Mesma coisa que os direitos humanos. Só pode aumentar, não pode retirar, não pode ir para trás. Mas não pense, pessoal, que o poder econômico, que o poder político pressiona direto os direitos fundamentais e direitos humanos. Direto. Tá? A ideia é conquistar tudo. O poder econômico quer conquistar tudo, quer desmatar tudo, quer poluir tudo. É riqueza em cima de riqueza, não tem limite para a ambição humana. Então, por isso que existem os direitos fundamentais. Vem um ponto importante. A proteção é tanto do Estado, que não pode passar por cima desses direitos, quanto dos particulares entre si. Você não pode passar por cima do direito fundamental de uma pessoa. Então, lá no teu edital fala lá que tem a aplicação tanto horizontal quanto vertical. A vertical seria o Estado em relação aos particulares, o Estado respeitando os particulares. E a horizontal seria os particulares respeitando os particulares. Então você não pode passar por cima do direito fundamental do teu próximo, senão ele vai poder te acionar na justiça. Até mesmo ele pode te acionar na justiça do país ou em corte internacional, se o abuso for demais. Inalienabilidade. O que seria uma coisa alienável, uma coisa negociada, uma coisa que pode ser trocada, pode ser vendida? Os direitos humanos não podem ser vendidos. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, eu vendo a minha integridade física para você, você pode me espancar, me estuprar, você pode me matar, para fazer o que quiser. Esse contrato é nulo. Você não pode vender. E nem renunciar. Não, eu abro mão, cara, de graça, velho. Me bate, me faz o que quiser. De graça. Também não pode, é renunciável. Tá? Você não pode abrir mão, você não pode negociar. Imprescritibilidade.
quer dizer, não caduca com o tempo. Não tem prazo de prescrição. Se você sofreu uma violação de direitos humanos ou direitos fundamentais lá no passado, passou anos, passou 20 anos, você ainda pode entrar na justiça e pedir a reparação desse dano. Porque vocês sabem que os crimes, por exemplo, sofrem prescrição. A maioria dos crimes sofrem prescrição. Ou seja, demorou para ir lá e punir quem cometeu o crime, prescreveu, perdeu o direito de punir. Agora, os direitos humanos não. Sexto e mais importante de todos, relatividade. Não existe direito absoluto. O teu direito vai até onde começa o meu. Ou diferente, o meu direito vai até onde começa o seu. Tem limite, pessoal. Até mesmo o direito à vida tem limite. É possível matar em legítima defesa. É possível fazer o aborto de uma criança que é fruto de um estupro. É possível fazer o aborto de uma criança onde a mãe está correndo risco de vida. Então, é possível matar em estado de guerra. A Constituição Federal fala, quando está em estado de guerra, nós podemos ter a pena de morte. Agora, em tempo de paz, não. O Brasil não admite a pena de morte em tempo de paz. Então, até mesmo o direito à vida, que é o direito mais importante que nós temos, tem limites? Então, os outros também têm. O único que a doutrina traz que não tem limites é a proibição da tortura. Proibição de tortura não tem limites. Não existe uma exceção para torturar. Mesmo em estado de guerra não se pode causar tortura do inimigo. Matar pode, torturar não. Continuando. Um outro ponto da prova de vocês é tratados internacionais com status de emenda constitucional. O que seria isso? A Constituição fala que os tratados internacionais que forem aprovados com um quórum especial ao serem trazidos para o país, eles terão status de emenda constitucional, ou seja, eles vão ser equiparados à Constituição do Estado, que é a lei suprema, é a lei máxima do Estado. Nem outra lei pode passar por cima, mas eles têm que ser aprovados com um quórum especial. Que quórum que é esse? 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de cada uma delas. Ou seja, vai votar 2 vezes na Câmara, vai votar 2 vezes no Senado, tem que ter 3/5 dos deputados, tem que ter 3/5 dos senadores. Então, é um quórum mais difícil. Conseguindo esse quórum, vai ter status de emenda constitucional. São só 4, tá, pessoal? Sendo que um recebe praticamente o mesmo nome. Para a prova de vocês. A Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, o protocolo adicional também da ONU de pessoa com deficiência, para proteger pessoa com deficiência, o Tratado de Marrakech, que vai facilitar o acesso de obras literárias para pessoas cegas, e a Convenção Interamericana de Racismo. Palavras-chave: deficiência, pessoas cegas, racismo. Tá? Esses 4 tratados foram aprovados com força de Constituição. O que isso quer dizer? Não pode ter nenhuma lei que vai passar por cima deles. Beleza? Tocamos ficha. Chegamos no último ponto da aula, tá? E quiçá o mais importante. Se fosse para apostar numa questão que vai cair na tua prova, é o artigo 5º da Constituição. Só que ele é grande. Ele tem 78 incisos. Mas se você ler esses 78 incisos, na véspera da sua prova, você vai dar uma risadinha a hora que pegar a prova. Vai falar, pá, essa daqui eu vou acertar, porque eu li ontem. Tá? Então o artigo 5º vai cair na tua prova. Se não cair na tua, vai cair na sua 7ª. Mas vai cair. Não tem como. Não tem como eles não cobrarem. Tá? Muito mais para a polícia, que tem um monte de direitos aqui que são relacionados com a polícia. Tá? A integridade física e moral do preso, o direito do preso de ficar calado, o direito do preso à defesa de um advogado e assistência da família, e por aí vai. Lê para nós aqui o caput para nós. Lá em cima, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade, os termos seguintes. Obrigado. Então, pessoal, aqui está falando que vai ser aplicado para brasileiro e para estrangeiro residente no país, mas a doutrina fala, tá,
a jurisprudência é pacífica que estrangeiro de passeando no país, de passagem, também vai se aplicar aos direitos fundamentais do artigo 5º. Então, se o estrangeiro é preso por um brigadiano, ele vai ter os mesmos direitos, tá? Mesmo estando de passagem. Quais são esses direitos aqui? Que ele traz 5 direitos no caput. Caput é a cabeça do artigo. Mas depois, nos 78 incisos, ele vai esmiuçar, ele vai detalhar esses direitos. E é mais fácil de cair os incisos do que o caput, que é a cabeça do artigo. Mas é bom saber que ele fala em direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses 5 direitos são direitos fundamentais, resguardados pela Constituição. E nos incisos do 78, ele vai esmiuçar. Ele vai falar direitinho o que seria esse direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade, à segurança. Eu trouxe os principais, os que eu mais vi cair em prova, tá? Mas como eu disse para vocês, uma lidinha antes da prova desses 78 incisos, vocês vão dar uma risadinha na hora que pegar a prova, porque vai estar fresco e vai estar ali, isso daqui eu lembrei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Já falamos disso hoje? Já falamos, estava lá na declaração da ONU. Vai se repetir aqui. Então muita coisa se repete, tá? Então se você pegar lá um tratado sobre tortura, muita coisa vai se repetir. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. O que é vedado? Proibido. Todo mundo pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser na rede social, meu amigo. Só que é vedado o anonimato. Você vai ter o teu nome lá destacado, se eu quiser eu vou te processar. Quando um jornalista faz um artigo, ele tem que colocar o nome dele lá embaixo. Porque quem se sentir prejudicado vai processar o autor do artigo. Olha aí o limite. Por que são relativos os direitos? Livre a manifestação do pensamento, mas vedado o anonimato. Tem um limite. Então os direitos humanos fundamentais todos têm limite. Com exceção da proibição da tortura. Até no crime de tortura, não sei se eles falaram aqui ou se vão falar ainda, cuidado que o crime de tortura também pune a omissão, tá? Pune a omissão. Quando eu era PRF, fiquei sabendo de um caso de uma tortura dentro do posto da PRF e um colega não fez nada, ele se afastou, 2 torturaram o suspeito e aquele que se afastou também respondeu. Perdeu o cargo, inclusive, tá? Por omissão. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos direitos dos cultos religiosos. Aqui tem a liberdade de crença, pessoal. Nós temos um Estado laico. Estado laico, é livre a religião. Tá? Você pode escolher qualquer tipo de religião e você pode exercer qualquer tipo de culto. Mas tem limite. No teu culto você não pode, por exemplo, sacrificar crianças. Porque a minha religião diz que tem que sacrificar crianças. Tem limite. Se você fizer isso, você vai responder por homicídio igual, tá? 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar por eximir-se de obrigação legal a todos imposta, recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Esse artigo é campeão de concurso, campeão. É escusa de consciência aqui. Escusa é desculpa, consciência. É a desculpa de consciência. Supomos que você é um pacifista e não quer pegar em armas e não quer fazer o serviço militar obrigatório. Beleza. Mas você vai ter que fazer uma prestação alternativa, porque essa é uma obrigação a todos. Então, para você não ter os seus direitos tolhidos, você vai ter que fazer uma prestação alternativa. Ah, eu não posso trabalhar no sábado, porque minha religião não permite. Tudo bem, você vai fazer uma hora extra durante a semana. Tá? O 10 fala da intimidade, da vida privada, ou seja, tem uma proteção grande em cima disso. Quem invadir a sua privacidade, a sua vida privada, pode ser condenado a pagar a indenização, além de ter uma combinação de não mais te perturbar. Até mesmo aquela questão de distanciamento, não pode nem chegar perto, senão já combina uma nova multa. O 11 também eu acho que vai cair na tua prova. Lê para nós aí em voz alta. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Pessoal, a casa é inviolável, tá? Porque é dentro da tua casa que você tem a sua intimidade, a sua vida privada. Só que nenhum direito é absoluto, ó. Vai se poder entrar na sua casa, sim, senhor, em algumas situações. Quais são? 4. Consentimento do morador. Pode ser de dia ou de noite. Ó, consentir, pode entrar. Ô, brigadiano, pode olhar aí, não tem nada. Pode entrar. Outra questão, ordem judicial. Só que a ordem judicial, o mandado com D, não é mandato com T, né? Mandato com T, mandato de representante político. O mandado, ordem judicial, durante o dia. O que seria dia? Entende-se quando tiver luz. Porque à noite fica mais difícil de identificar quem está entrando na tua casa. Será que é alguém cumprindo realmente uma ordem judicial? Até para ler a ordem judicial lá na porta da tua casa, no escuro, né? Ele pode apresentar qualquer papel e te ludibriar. Então, durante o dia, com ordem judicial, e durante a noite ou dia, em 3 situações: flagrante delito, desastre e prestar socorro. Então, prestar socorro. A pessoa está gritando por socorro. Me ajude, chama a ambulância, meu marido passando mal. Você pode entrar na casa. Desastre, está desabando, está pegando fogo, teve uma enchente. Você pode entrar na casa. E o flagrante delito, que é o crime acontecendo. Recebeu a ligação do vizinho, olha, a mulher está sendo espancada. Venha rápido. Chega lá, a mulher está aos plantos. Arrombar a porta, entrar e prender. Outro detalhe sobre prisão. Qualquer um do povo pode e a polícia deve. Tá? Isso está no Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. E a polícia deve. Então, cuidado com essas palavras pode e deve. Então, vamos recapitular. De dia, determinação judicial. Melhor falando, determinação judicial somente de dia. De dia ou de noite, consentimento, flagrante, desastre, prestar socorro. Tranquilo? Beleza. Vamos ver agora aqui a prática do racismo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, dentro dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis, nós temos 2 para decorar para a prova, tá? Só são 2 que são inafiançáveis e imprescritível. Inafiançável não sai com fiança, então prendeu lá em flagrante não sai com fiança, vai ter que responder o processo preso. Imprescritível não tem prescrição, ou seja, não flui o prazo para o Estado punir a pessoa. Qualquer momento o Estado pode punir a pessoa. Então é o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem democrática. Então você ter grupos armados invadindo o Palácio do Planalto, querendo depor o governo estabelecido, é inafiançável e imprescritível. E nós temos outros crimes aqui que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O que é a graça e a anistia? Perdão. A graça seria o perdão do presidente da República e a anistia é o perdão do Congresso Nacional através de lei. Nós temos os crimes TTT e os hediondos. 3 T's: tortura, tráfico, racismo. E os crimes hediondos. Esse daqui também é campeão de cair em prova. Eles vão bananar a tua cabeça falando que é inafiançável e imprescritível e falando que é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Dá uma decoradinha nisso, tá? Que pode ser que você garanta uma questão. E pessoal, que eu tive de aluno do outro concurso que eu fiz que ficou por uma questão, não é brincadeira. Não é brincadeira. Uma questão te salva. Tá? Uma questão te salva. E você não lembra agora a média, mas 50%, quem que fez a última aqui? 50% salvava? 50... De quantas? 51% salva. Caraca, velho. 50 mais 1 salva. Só que é óbvio, não é tão fácil, a matéria é extensa. Só que, caraca, perto de outros concursos que tem que fazer 80%, 85%, 90% para entrar. 51% salva. Então, dá aquele sprint, pessoal. Tem uma semaninha aí, pega a dica dos pessoal aqui e boa prova domingo que vem. Eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês, tá?
entenderem direitos humanos, não é direito dos manos, agora vocês já sabem que é de todos nós, e se a gente bobear, a gente vira escravo novamente, óbvio que vira, tá? Então é isso aí, dedicação aí, esforço que tá pertinho e pode mudar a vida de todo mundo, beleza? Obrigado.